Sabe, o mundo que a gente vive hoje, ele não foi moldado a vapor nem a aço. Ele foi forjado por algo quase invisível, uma inovação microscópica que hoje é o motor das nossas vidas. A gente está falando da terceira revolução industrial, uma transformação que redefiniu completamente o trabalho, a comunicação e até a geografia do nosso planeta. Então, para a gente entender o mundo de hoje, é essencial mapear essa transformação gigantesca. Vamos mergulhar nas raízes dessa revolução, investigar os motores que deram impulso e entender as consequências profundas que a gente sente até hoje. Para sacar mesmo o que foi a terceira revolução, vale a pena dar um passo atrás e olhar o padrão que veio antes, sabe? Cada onda meio que preparou o caminho para a próxima. É que a história, ela não é uma linha reta, né? Ela vem em grandes ondas de inovação. Lá em 1785 veio o vapor. Depois, em 1870, a eletricidade. Cada era foi definida por uma nova fonte de energia e por uma tecnologia revolucionária. E em 1970, a onda foi a da informação. E ela mudou absolutamente tudo. Olha só essa tabela. O padrão fica super claro. O carvão tirou a gente do campo e levou para a fábrica. O petróleo e a eletricidade criaram as grandes indústrias. Mas a terceira onda, essa foi diferente. Com a microeletrônica, ela não mudou só a produção, ela conectou o mundo de uma forma que nunca tinha sido vista antes. Beleza, vamos em frente então. Agora a gente vai ver como essa terceira onda foi uma quebra total com o que existia antes. Não foi só uma melhoria, foi uma reinvenção completa do jogo. E aqui está o pulo do gato. A mudança foi conceitual. A gente não estava falando só de máquinas mais fortes, e sim de máquinas mais inteligentes. A informação virou a nova matéria-prima. E isso fez tudo da indústria às finanças ficar mais rápido, mais eficiente e totalmente interligado. É isso. Essa é a grande sacada da inovação radical. Não é sobre fazer a mesma coisa um pouquinho melhor. É uma ruptura. O jeito como a gente produz, se comunica, até como a gente pensa, mudou para sempre, de forma irreversível. Mas, o que causou essa ruptura toda? Quais foram as tecnologias que serviram de motor para essa revolução? Vamos dar uma olhada no coração de tudo isso. Pensa em três pilares que sustentaram tudo isso: a microeletrônica, a informática e as telecomunicações. Sozinhas, elas já eram poderosas, mas juntas, nossa, elas criaram uma sinergia, uma reação em cadeia que redefiniu o que era possível. E no centro de tudo isso, uma invenção minúscula, quase invisível, o microchip. É incrível pensar nisso, né? Esse pedacinho de silício virou a base de toda a nossa era digital. É o cérebro escondido em tudo, do celular no nosso bolso até os satélites que estão orbitando a Terra agora mesmo. Ok, então esses motores não criaram só uns aparelhos novos e pronto. Não, eles remodelaram o planeta inteiro. A nossa própria percepção de tempo e de espaço mudou radicalmente. É como se o mundo tivesse encolhido e o tempo acelerado. De repente, as distâncias não importavam tanto. Uma decisão tomada do outro lado do mundo podia ter um efeito quase imediato aqui. Tudo ficou mais rápido, mais dinâmico, mais conectado. E tem um geógrafo brasileiro genial, o Milton Santos, que deu um nome para essa nova realidade: meio técnico científico informacional. A ideia é que o nosso espaço não é mais definido só por rios e montanhas, mas também por esses fluxos invisíveis de dados, de dinheiro, de comunicação que cruzam o planeta o tempo todo. E as consequências disso? Gigantescas. As fábricas, por exemplo, não precisavam mais ficar perto da matéria-prima, então elas se espalharam pelo globo. Com isso, surgiram novos centros de inovação, os famosos tecnopolos. E claro, o fluxo de capital, de dados, tudo se intensificou, criando essa economia global super dinâmica que a gente conhece hoje. Pois é, esses tecnopolos são as novas zonas industriais do planeta. Só que, em vez de chaminés soltando fumaça, o que move esses lugares é o poder do cérebro. É a mão de obra super qualificada, o conhecimento. Mas e aí? E as pessoas no meio disso tudo? Como esse mundo novo impactou os empregos, a vida de todo mundo? Porque a mudança aí foi tão grande quanto a tecnológica. A grande pergunta, a mais urgente, passou a ser: num mundo com automação crescente, com máquinas inteligentes, qual é o lugar do ser humano no trabalho? O que a gente viu foi uma migração em massa.
O pessoal saiu do chão da fábrica e foi para os escritórios, para os laboratórios, para o setor de serviços. O valor deixou de estar no trabalho manual, repetitivo, e passou para o trabalho do conhecimento. A força do músculo deu lugar à força da mente. Então, no fim das contas, o legado dessa revolução tem dois lados. De um lado, uma riqueza e uma eficiência que a gente nunca tinha visto. Mas do outro, novos desafios. A automação trouxe o tal do desemprego estrutural, sabe? E deixou mais claro do que nunca que, para se dar bem nessa nova economia, a educação, a qualificação se tornaram absolutamente essenciais. E tudo isso nos traz a uma última reflexão, que talvez seja a grande questão do nosso tempo. Numa era em que a informação é instantânea, está em todo lugar, qual é o verdadeiro valor do conhecimento? Porque ter a informação é uma coisa. Agora, transformar essa informação em sabedoria para construir um futuro melhor. Esse é o verdadeiro desafio que a terceira revolução industrial deixou para gente.